Maia Dupont não foi apenas uma mulher influente nos setores da moda e imobiliário, mas também um símbolo de poder, resiliência e discrição. Aos 42 anos, ela alcançou o topo de sua área, construindo um império global que se estendia dos arranha-céus de Nova York às avenidas de Paris, das oficinas de alta costura de Milão aos resorts de luxo de Dubai. Seu rosto, embora discreto, foi reconhecido nos círculos mais fechados, além dos tapetes vermelhos e das noites sociais. Ela não era apenas uma magnata dos negócios, mas uma figura que personificava uma nova forma de poder, o das mulheres que tomavam conta do seu destino enquanto permaneciam nas sombras dos holofotes. Ela não gostava de ser o centro das atenções, preferindo deixar seu nome flutuar nas discussões de empresas privadas, entre os homens e mulheres que detinham as rédeas das grandes corporações do mundo. Se as suas intervenções em conferências filantrópicas ou em obras de caridade eram raras, eram sempre marcantes. O seu discurso, proferido com calma mas determinação inabalável, foi respeitado pelas elites. Mas não foi a riqueza ou a fama que a motivou. Foi respeito. Respeito pelas pessoas. Daqueles que, como ela viveu, tiveram que lutar em condições de vida precárias para provar o seu valor. Maia nunca esqueceu de onde veio. Nascida num bairro operário dos subúrbios de Paris, cresceu rodeada pelo barulho das fábricas e das ruas de paralelepípedos, numa casa modesta mas acolhedora. O pai, metalúrgico, e a mãe, faxineira de apartamentos de elite, transmitiram-lhe valores simples, mas essenciais. Trabalhar duro, tratar todos com dignidade e, acima de tudo, nunca se deixar esmagar por quem se julgava superior aos outros. Os seus pais, embora não possuíssem diplomas universitários nem títulos de prestígio, deram-lhe a educação mais valiosa que poderia receber, a do coração e da consciência social. Apesar da riqueza que acumulou ao longo dos anos, Maia nunca conseguiu romper com esta realidade. Lembrou-se dos olhares de desprezo dos clientes ricos nos salões chiques, das humilhações sofridas pela mãe, que, embora fosse uma das funcionárias invisíveis dessas grandes residências, era tratada como uma submulher. A sociedade tinha regras implacáveis e ela era uma vítima silenciosa delas há muito tempo. Mas, ao tornar-se ela própria uma mulher poderosa, prometeu a si mesma que estas humilhações tinham de parar. Foi assim que nasceu nela a ideia que viraria de cabeça para baixo seu cotidiano, aquela que a levaria a uma aventura arriscada, mas necessária, testar a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Maia sabia que os seus funcionários de serviços, muitas vezes de origem modesta, nem sempre eram tratados com o respeito que mereciam, apesar do seu papel indispensável no sucesso do seu negócio. Os seus hotéis de luxo, os seus escritórios de prestígio, as suas residências extravagantes, tudo isto repousava sobre os ombros de concierges, camareiras, cozinheiras, recepcionistas, muitas vezes invisíveis aos olhos dos clientes. E mais ainda, sabia que os supervisores e diretores dos seus estabelecimentos, embora competentes e dedicados, podiam por vezes abrigar preconceitos ou deixar-se levar por uma arrogância que acompanhava o seu estatuto. Ela disse para si mesma que talvez fosse hora de ver tudo isso com os próprios olhos, não do lado da gestão, mas do lado daqueles que nunca vemos, os invisíveis. Pela primeira vez, Maia decidiu se disfarçar de simples empregada e entrar furtivamente em um de seus hotéis de luxo em Paris. Maia dirigiu-se então a um dos seus hotéis parisienses, situado numa zona requintada, onde a riqueza se media pelo brilho das janelas e pela frieza das estátuas de mármore. No entanto, apesar do esplendor do lugar, ela sabia que a hierarquia social ainda estava tão presente quanto as paredes douradas. Os funcionários do serviço, responsáveis pela manutenção, limpeza e recepção, ficavam invisíveis. Estes homens e mulheres misturaram-se nas sombras dos corredores imaculados, realizando tarefas essenciais sem nunca receberem reconhecimento. Maia, com seu uniforme de empregada, camisa bege, avental simples e luvas de borracha, parecia uma delas. O cabelo bem preso em um coque simples e a falta de maquiagem apagaram qualquer vestígio de sua identidade. Ela se apresentou como Marie, uma nova recrutada de uma agência de serviços. Seu objetivo era ver como seus funcionários eram tratados quando eram considerados invisíveis, sem aura de gestão. Como esperado, os olhares eram frios, indiferentes e às vezes até condescendentes. Os clientes passavam sem perceber a presença de governantas, concierges ou cozinheiras. A sociedade de luxo ergueu um muro invisível que separava os privilegiados do resto. Ao se misturar com essa laboriosa vida diária, Maia começou sua observação cuidadosa.
O que ela descobriu a perturbou. As atitudes condescendentes de alguns supervisores a chocaram. O Sr. Lefebvre, o diretor assistente, nem se preocupou em cumprimentar os funcionários. Quando falou com eles, foi com um tom seco, como se fossem simplesmente objetos servindo a seus próprios propósitos. Marchand, outro supervisor, gostava de fazer comentários depreciativos sobre os funcionários que cometiam pequenos erros. Sua risada nervosa após cada crítica lembrava a malevolência que permeava a hierarquia deste hotel de luxo. Maia, que havia experimentado essas humilhações na juventude, sabia perfeitamente o que essas pequenas observações poderiam fazer à alma. Ela entendeu a dor que vinha da invisibilidade social. Mas o que mais o assustou foi a indiferença dos clientes. Eles não prestavam atenção às pessoas que cuidavam de suas necessidades diárias. Quem, nas sombras, garantiu a perfeição da sua estadia nunca recebeu gratidão, sorriso ou simples reconhecimento. Para eles, esses funcionários nada mais eram do que parte de um departamento que precisava funcionar como uma máquina bem lubrificada. Maia se revive, anos atrás, quando se viu em situações semelhantes. Quando adolescente, ela costumava ir aos bastidores de grandes festas, atrás das cortinas e sob as luzes de neon, enquanto seus pais trabalhavam incansavelmente para ganhar a vida. Ela se lembrava dos insultos sussurrados aos pais nas casas dos ricos, dos olhares de desdém lançados às empregadas que limpavam os salões chiques. Maia, então jovem, viu seus pais serem prejudicados por essas injustiças sociais. Hoje, ela lutou contra essas mesmas injustiças com uma força que não deixou dúvidas. Não permitiria que essas humilhações se repetissem em seus estabelecimentos. Mas ela sabia que, para fazer a diferença, era preciso entender completamente o que estava acontecendo nos bastidores. Ela ainda não tinha resposta, mas sabia que essa experiência levaria a uma conclusão inevitável. Seus funcionários, essas pessoas invisíveis, iriam lhe revelar toda a verdade sobre a sociedade em que vivia e como ela poderia mudar as coisas de uma vez por todas. Os dias passaram devagar e Maia, disfarçada de governanta, começou a se integrar cada vez mais ao dia a dia do hotel. Cada tarefa que ela realizava, cada passagem do pano ou cada lençol que ela trocava, colocava-a um pouco mais em contato com os colegas. Aos poucos consegue ser aceita, como uma simples trabalhadora entre tantas outras. Mas Maia não se contentou em simplesmente observar. Ela ouviu, compreendeu e, acima de tudo, sentiu. Ela aprendeu as histórias de mulheres e homens que, como ela havia feito antes, lutavam todos os dias para sobreviver numa sociedade que parecia dar-lhes tão pouca consideração. Havia Alice, uma mãe solteira que, apesar de seus dias intermináveis limpando quartos, ainda não conseguia sobreviver para proporcionar uma vida melhor para seus filhos. Havia também Karen, um jovem brilhante, apaixonado pela fotografia, mas que, por falta de meios, foi obrigado a trabalhar como zelador para pagar as contas. E depois havia José, um imigrante do norte de África, que estava desesperado para se integrar numa sociedade francesa que só o via como um estrangeiro, independentemente de quantos anos aqui tivesse passado. Maia os ouvia sem julgar, às vezes oferecendo um ouvido atento ou uma palavra de conforto. Estes momentos de partilha reforçaram as suas convicções e recordaram-lhe constantemente a razão pela qual embarcou nesta experiência. Compreender, ver com seus próprios olhos as injustiças cotidianas que estas pessoas enfrentavam. Todos falaram dos seus sonhos e aspirações, mas por trás destes sonhos estava a dura realidade da pobreza e da indiferença social. Sentiam-se presos, condenados a viver numa sociedade que lhes prometia sorte, mas que os rejeitava sempre que tentavam elevar-se acima do seu estatuto. Houve também histórias mais difíceis de ouvir, as frustrações de quem viu os seus sonhos esmagados pelo peso da realidade, como Hugo, um homem na casa dos 50 anos, que trabalhou toda a vida em hotéis e que viu a sua carreira estagnar por causa da idade. Maia sentiu profunda empatia por esses homens e mulheres, cujas vidas pareciam marcadas por obstáculos que nenhuma vontade ou talento parecia capaz de superar. Mas além das simples histórias de sobrevivência e de luta por um futuro melhor, Maia descobriu algo mais insidioso, algo que iria abalar a sua percepção de tudo o que havia construído. Nos bastidores, nas grandes salas de recepção, entre executivos seniores e chefes de departamento, ela percebeu que esses funcionários invisíveis não eram apenas ignorados, mas também desrespeitados. Esses homens e mulheres que deram corpo e alma para manter a perfeição do lugar eram considerados apenas ferramentas intercambiáveis. Essa observação a deixou profundamente perturbada. Maia sabia que existiam desigualdades no mundo do trabalho,
mas nunca imaginou que pudessem ser tão flagrantes e degradantes mesmo dentro dos seus próprios estabelecimentos. Entre os funcionários seniores do hotel, vários adotaram uma atitude que beirava a arrogância e o desprezo. O Sr. Marchand, chefe do departamento, dava ordens com desdém, sem nunca tentar compreender ou apoiar os funcionários no seu trabalho. Sua risada zombeteira, quando um dos funcionários cometia um pequeno erro, era uma verdadeira humilhação. Mas o mais perturbador para Maia foi a total falta de treinamento ou incentivo para esses funcionários. Os erros eram punidos com reprimendas contundentes, nunca com soluções construtivas. O Sr. Lefebvre, o subgerente do hotel, representava outra faceta dessa hierarquia detestável. Embora fosse um homem inteligente e competente no seu trabalho, o tratamento que dispensava aos empregados era bastante diferente do que ela esperaria nos seus estabelecimentos. Ele fazia vista grossa para problemas graves, como falhas de segurança, mas esperava resultados impecáveis dos funcionários do serviço. Suas exigências eram desumanas, mas a forma como as impunha era fria e calculista, como se o bem-estar dos outros fosse apenas uma variável secundária no grande jogo do desempenho. Maia viu-se perante uma imagem do mundo hoteleiro que não queria ver. Uma sociedade onde os poderosos se contentavam com a exploração dos fracos, sem se preocuparem com as consequências humanas. No entanto, isso não foi suficiente para preparar Maia para o que estava prestes a acontecer no dia em que o incidente aconteceu. O que mais a perturbou foi um incidente aparentemente inócuo, mas cujas consequências revelariam a verdadeira natureza do sistema em que operava. Uma cliente, uma empresária altamente respeitada, veio até a recepção reclamar da qualidade de seu serviço. Ela havia reservado um quarto excepcional, mas aparentemente um detalhe a desagradou. Sem hesitar, ela acusou a governanta, Marie, de negligência. A cliente nem se preocupou em verificar os fatos antes de expressar seu descontentamento, mas foi um choque a rapidez com que o Sr. Lefebvre, o gerente assistente, acusou Maia de má conduta. Maia não fez nada de errado. O quarto estava impecável, assim como todos os quartos que ela limpou. Mas isso não parecia importar. O gerente do hotel nem se deu ao trabalho de verificar os fatos ou ouvir as explicações. Sem pensar, acusou Marie de negligência, fazendo-a parecer responsável pelo incidente, simplesmente por ser uma das invisíveis. Maia, presa na situação, sentiu uma raiva que não sentia há muito tempo. Foi a raiva pela injustiça, pela forma como as pessoas trabalhadoras eram sempre as primeiras a serem culpadas, as primeiras a serem sacrificadas. Mas também era raiva de si mesma. Como ela pôde ignorar isso por tanto tempo? Este incidente desencadeou nela uma súbita compreensão, um desejo de mudar as coisas, de quebrar as correntes desta hierarquia injusta. Maia agora sabia que precisava agir, que sua experiência naquele hotel não era apenas uma observação, mas um chamado à ação. Ela não podia mais permanecer calada diante dessas injustiças. Ela deixou de ser apenas uma espectadora, tornou-se protagonista de uma luta que nunca imaginou tão pessoal, mas que agora era inevitável. No dia seguinte, o peso dos acontecimentos do dia anterior e principalmente a humilhação que sofreu não a deixaram mais em paz. Maia sabia que havia chegado a hora de quebrar o silêncio, afirmar sua autoridade e trazer à luz a verdade que estava escondida. Não seria um simples encontro, mas sim um momento decisivo, aquele em que tudo mudaria. Maia convocou uma reunião de emergência com todos os executivos do hotel, incluindo Lefebvre, Marchand e outros membros influentes da equipe administrativa. A sala de reuniões, normalmente sinônimo de decisões estratégicas e discussões sobre a rentabilidade do estabelecimento, hoje parecia mais solene do que nunca. Os altos executivos, que não esperavam tal chamada, chegaram um a um, visivelmente envolvidos nas suas obrigações habituais, pensando que esta reunião seria uma formalidade. Mas o que descobriram os chocou de uma forma que não haviam previsto. Maia estava esperando por eles, sozinha no centro da grande sala. Seu olhar era calmo, quase desapegado. Ela não era mais a simples governanta que eles haviam ignorado, ela era dona de todo esse império que eles serviam. Ela se levantou devagar, sem pressa, tirando o uniforme que durante dias simbolizava seu disfarce. Num gesto calculado, ela o colocou cuidadosamente na cadeira próxima. O silêncio caiu instantaneamente. Os olhares dos executivos se encontraram, arregalados de surpresa e descrença. A sala, tantas vezes repleta de discussões ruidosas e risadas nervosas, de repente pareceu sem sentido. Então Maia falou com voz firme, mas comedida.
Eu sou Maia Dupont, dona deste hotel e do império que você serve aqui. As palavras atingiram os ouvidos dos homens e mulheres presentes como um tapa na cara. Tenho observado seu comportamento há vários dias. O silêncio era pesado, como se cada respiração pairasse no ar. A tensão na sala era palpável. Maia deixou o momento se arrastar, observando os rostos dos homens à sua frente, alguns vermelhos de confusão, outros pálidos de vergonha. Ela sabia que eles nunca imaginaram que alguém como ela pudesse estar ali, escondido nas sombras, observando cada passo em falso e abuso. Ela continuou, sem tremor, mas com uma autoridade natural que ainda não havia revelado. Alguns de vocês tratam seus funcionários como sub-humanos, explorando-os sem reconhecimento. Vocês esqueceram que são eles que fazem este lugar funcionar, que garantem seu prestígio. E você, disse ela, voltando-se lentamente para o Sr. Lefebvre, você teve a audácia de me acusar sem sequer verificar os fatos. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem nas mentes de todos os presentes. Não havia como voltar atrás agora. Maia estava diante deles, não como um simples trabalhador, mas como uma força inegável, pronta para consertar as coisas. Você me decepciona. E me decepciona ainda mais porque parece não entender que respeito, integridade e dignidade são os verdadeiros pilares de um negócio de sucesso. As palavras finais, pesadas como chumbo, ecoaram pela sala, atingindo os responsáveis por uma verdade que eles nunca quiseram ouvir. Eles se conheciam, esses homens e mulheres, bem o suficiente para saber que Maia não estava lá para dar um sermão, mas para restaurar um equilíbrio que eles próprios haviam perturbado. Naquele momento, algo profundo aconteceu. Os funcionários, até então espectadores discretos desta reunião, começaram a entrar na sala. Foi como uma invasão silenciosa, mas simbólica. Maia os convidou com um gesto, sem hesitação. Não foi uma reunião entre chefes e subordinados. Foi um apelo à unidade, ao reconhecimento do humano por trás de cada uniforme. Ela então se virou para eles e sua voz suavizou-se, tornando-se mais calorosa, mas não menos firme. Não é o dinheiro que cria a verdadeira riqueza. É a dignidade de todos nesta sala. Cada um de vocês merece ser respeitado, não importa o papel que ocupem. Hoje eu queria ver vocês através dos olhos dos outros. E o que vi é inaceitável. Os olhos dos funcionários se encontraram. Já não eram apenas fantasmas nos corredores dos hotéis, invisíveis e depreciados. Eles estavam ali, naquele momento, visíveis e orgulhosos, sob o olhar do chefe, que finalmente lhes ofereceu o que sempre buscaram, o reconhecimento. Mas mais do que isso, Maia ofereceu-lhes uma promessa, a de um futuro onde a dignidade seria uma prioridade. No dia seguinte, Maia resolveu o problema com as próprias mãos. Lançou um programa de formação e sensibilização em todos os seus estabelecimentos. O objetivo era claro: destacar os valores da igualdade, do respeito e da inclusão, não como slogans vazios, mas como princípios a serem integrados em cada gesto diário. Este programa não se contentaria com palavras, seria uma verdadeira transformação de mentalidades. Mas isso não foi tudo. Maia sabia que a mudança tinha que começar com ações concretas. Ela aumentou imediatamente os salários dos funcionários do serviço, gesto que foi recebido com emoção e gratidão. Mas além da questão financeira, ela também ofereceu sessões de coaching e desenvolvimento pessoal para quem perdeu parte da dignidade ao longo dos anos. Estas ações de formação teriam como objetivo restaurar a autoconfiança, devolver aos colaboradores a sensação de que eram capazes de ascender, não só no trabalho, mas na vida pessoal. Os resultados não tardaram a chegar. Lefebvre e Marchand, agora humilhados e envergonhados pela humilhação que infligiram aos seus subordinados, começaram a rever as suas práticas. Eles agora reservaram um tempo para garantir que suas equipes estivessem bem treinadas, ouvissem mais suas preocupações e procurassem compreender os problemas antes de reagir. Com o passar dos meses, o hotel, que já foi um símbolo de arrogância e exploração, tornou-se um exemplo de gentileza e respeito na indústria do luxo. O que era um local de trabalho onde os funcionários eram invisíveis e oprimidos foi transformado num modelo de inclusão. Os colaboradores finalmente se sentiram respeitados e valorizados, e a lealdade resultante teve impacto direto na qualidade do serviço. O hotel prosperou não só economicamente, mas também humanamente. Quanto a Maia, ela permaneceu fiel a si mesma, discreta, presente em momentos cruciais, mas raramente na linha de frente.
Contudo, uma coisa era certa. A sua influência, a sua ação e a sua visão mudaram profundamente a alma da empresa. Ela sabia que o verdadeiro poder estava na forma como você tratava os outros, não no dinheiro ou no status. As empresas prosperam com base nos números, é claro, mas crescem com a humanidade que cultivam. E isso, Mai aprenderá, não administrando um império a partir do seu escritório, mas mergulhando no seu âmago, para ver as suas falhas e os seus pontos fortes.